Eu acho que eu falei de tudo desse tópico. Não falei? Falei que as grandes propriedades e os melhores solos são utilizados para a produção, visando a exportação e não para consumo interno. Enquanto no consumo interno se utiliza as menores propriedades, é uma agricultura familiar, com pouca adição de tecnologia, que geralmente precisa de um subsídio governamental, mas muitas vezes o governo não ajuda, esses pequenos produtores mais precisam, eles carecem, porque eles também não conseguem competir com os grandes produtores, né? Então, eles precisam de um subsídio do governo para produzir. O que é que deveria ser feito no Brasil? Deveria ser feita uma reforma agrária. Acho que era isso que eu estava comentando na última aula. Deveria ser feita uma reforma agrária aqui também, né? Um dos nossos maiores problemas do Brasil, desde o período colonial, desde quando Portugal dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, essas capitanias foram divididas em sesmarias, né? Que as terras vão passando de mão em mão, de geração em geração, numa família só. E aí, muitas vezes, a gente tem muitas terras ociosas no Brasil, que é uma terra ociosa, que não faz nada. Aí só passando de pai para filho, de filho para outro filho e por aí vai. De geração em geração e não se faz nada. O que é que o governo deveria fazer? Comprar essas terras que ninguém faz nada, são grandes propriedades que vai só passando de geração em geração. Deveria comprar, redistribuir em pequenos lotes para aquelas pessoas que são sem terra, que não têm terra. E financiar a produção ali daquelas pessoas, né? Incentivando ali um comércio local, incentivando ali a sobrevivência dessas famílias e incentivando também o comércio local, né? Porque o que sobra da produção, da agricultura familiar, eles vendem. Então, incentiva também. Aí aqui tem os dois tipos de conceitos que a gente ia trabalhar agora, que é o conceito de perda de alimento e o conceito de desperdício de alimento. Isso acontece bastante. A gente fala que muitas pessoas do mundo passam fome, são subnutridas, e esses dois problemas aí, eles são agravados mais ainda quando a gente fala da questão da perda de alimentos e dos desperdícios de alimentos. Imagine só a seguinte situação. Luiz comprou um bolo de chocolate no supermercado, que ele fez, vixe, que bolo de chocolate bonito, não sei o que, vou comprar. Aí ele comprou, aí comeu um pouquinho e fez, vixe, vou comer mais não, porque eu não quero engordar, pegou o bolo de chocolate, não deu a ninguém, jogou no lixo. Mas o bolo de chocolate que ele jogou no lixo estava bom para se alimentar ainda. Isso é um exemplo perfeito, né? Eu estou pensando em bolo de chocolate, é por isso que eu estou usando... Estava bom para consumir ainda, mas Luiz simplesmente jogou fora o bolo de chocolate. O que é que Luiz fez? Ele cometeu a perda do alimento ou desperdício? Mas Luiz... Desperdício, né? Ele desperdiçou. Desperdício, ó, é quando o alimento está em condições para consumo ainda, mas o vendedor ou então o consumidor comprou o alimento e descartou no lixo antes daquilo ali se estragar. Então, mais uma vez, por exemplo, Maria Alice comprou, sei lá, 10 sacos de pipoca. 10 sacos de pipoca. Pipoca não deveria nem ser um negócio assim, né? Tá vendo as coisas que eu tô pensando em comer? Que eu tô dizendo que eu tô pensando em comer. Ela comprou pipoca e aí ela pegou e fez... Não, eu vou abrir o saco, né? Comeu, abriu o outro, fez, vixe, quero mais não. Isso aqui não vai ficar bom, não, vou jogar fora. Mas estava bom para o consumo ainda, ela jogou fora. Antes de se estragar. Então, quando você jogar algo fora antes de se estragar, você está desperdiçando alimento. Mas pense em uma outra situação aí. Ana Luísa, o pai de Ana Luísa, não, só cita exemplo de pai, vou citar exemplo de mãe. A mãe de Ana Luísa, ela tem, sei lá, ela vende tomate na feira. Ela vende tomate. Aí a mãe de Ana Luísa, certo dia, num sábado, enfim, de feira, ela não conseguiu vender todo o tomate porque, sei lá, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, não. Alguma eventualidade ocorreu que ela não conseguiu vender e aquilo ali se estragou. O tomate se estragou, né? Estragou antes dela vender. Então, quando o produto ele estraga ali antes de vender, antes de chegar ao consumidor, vai haver o quê? Uma perda. O produto se estragou. Ele se estragou ali antes de chegar nas mãos do consumidor. Então, houve uma perda de alimento. Perda é quando ele estraga antes de chegar nas minhas mãos, nas mãos de vocês. É uma perda. Tipo, a pessoa está vendendo aquele produto, mas estragou. Ele vai ter que jogar no lixo. Jogou no lixo. Vai haver uma perda de alimentos. Né? Enfim. E o desperdício, não. No desperdício, tá bom ainda para consumo, mas você jogou fora. Porque você considerou que não queria mais aquilo, blá, 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 você desperdiçou o alimento. Desperdiçou. Estava bom para consumir ainda, você desperdiçou. Na perda já está estragada, tem que jogar fora mesmo. Então, ó, nos países ricos do globo, o que é que acontece? É muito comum ocorrer o desperdício de alimentos nos países desenvolvidos. Cerca de 40% do descarte de alimentos ocorre devido ao desperdício em países desenvolvidos. Eles têm, geralmente, a condição de vida melhor,
né? Tem acesso a uma renda melhor, tem acesso àquilo que eles gostam de consumir, de alimento e tudo mais. Então, eles desperdiçam muito alimento, né? Desperdiçam muito alimento. Alimento que está bom ainda para o consumo, joga fora. Que aí não está estragado, mas joga fora. Desperdiça muito alimento. Enquanto o desperdício de alimentos nos países em desenvolvimento só chega a ser em torno de 5%. Porque a realidade é totalmente diferente, né? Nem se compara. De um país pobre, de um país em posição intermediária, para um país central, rico. Não se compara. E aqui nessa partezinha vai dizer o quê? Vai dizer que a maior parte da população carente, que mais sofre com problemas relacionados à fome, à subnutrição no mundo, na África, na América Latina, na Ásia, né? Países onde a gente vai encontrar uma população aí em torno de mais de 35% da população que passa fome, geralmente a gente encontra nesses locais aí, né? A maioria na África, aqui cito alguns exemplos: Zâmbia, República da África Central, Namíbia, na Ásia, Coreia do Norte, aqui na América Central tem o Haiti, que é o país mais pobre de toda a América, não só da América Central, como de toda a América, é o país mais pobre. Então, esses países aqui, a situação de fome é uma coisa muito crítica, uma coisa muito severa, né? Chega a atingir mais de 35% da população, e esse dado é muita coisa, né? Mais de 35% de uma população é muita coisa. No mundo, a fome atinge principalmente as populações mais pobres, isso é óbvio, porque fome tem a ver com a minha condição. Então, se a fome tem a ver com a minha condição, a fome está relacionada à pobreza. Assim como está relacionada também com a questão da informação, da comunicação, da educação das pessoas, com o tipo do trabalho que ela exerce ou não, da remuneração que ela recebe, né, ou não, tudo isso aí. Então, a fome, ela reforça as desigualdades econômicas e sociais existentes em diferentes escalas, desde o local até o global. Existem pessoas que passam fome em qualquer parte do mundo. Aí, no quarteirão da casa de vocês, com certeza talvez esteja alguém que já passou fome ou que passa fome. No bairro onde vocês estão situados, né, na cidade de Caicó, enfim, no município de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil, na região nordeste do Brasil, tem pessoas que passam fome, em todas as escalas. O combate à fome deveria ser realizado, né, em todas as escalas, desde a escala local, a escala de um bairro, de uma rua, de um município, que são locais, a uma escala estadual, a uma escala regional, nacional e, enfim, continental, global. Então, as políticas que deveriam ser feitas são essas daqui. Políticas estruturais, com o objetivo de diminuir a desigualdade social entre as pessoas, porque se você diminuir a desigualdade social, as pessoas vão ter acesso a uma renda, vão melhorar a condição de vida e vão ter como comprar alimento. Então, deveria haver políticas estruturais para diminuir a desigualdade social. Também, como, por exemplo, a reforma agrária que deveria ser feita e a agricultura familiar. Acho que travou um pouquinho aí. Deu um tchan aqui. Como a reforma agrária que deveria ser feita, você fazendo a reforma agrária, você diminui a desigualdade entre as pessoas, né? Mas pessoas que não têm acesso à terra vão agora poder né, ter acesso a uma propriedade, nem que seja pequena, para produzir para o seu consumo, e aquilo que sobrar, o excedente, ele vai vender ali para o mercado local. Então, deveria ser feita uma reforma agrária nos países que passam mais por essa situação. Deveria ser incentivada também a agricultura familiar, que, lógico, se você faz uma reforma agrária, né, já tem a ver também com a agricultura familiar. Deveria ser incentivada também essas pessoas a produzir. Outra coisa, políticas aplicadas em todas as regiões deveriam ser feitas também, tais como o fornecimento de merenda escolar, projetos de educação alimentar, né, e não, por exemplo, casos que irrompem no Brasil aí, diversos, de tal político desviou o dinheiro da merenda escolar das escolas municipais de São Paulo, de não sei onde, enfim, isso acontece no Brasil bastante. O que deveria ser feito era o quê? Pegar todo o dinheiro destinado à merenda escolar, todo o dinheiro destinado à população carente e criar aí políticas de distribuição dessas merendas, desses alimentos. Nesse momento que a gente está vivendo agora, né, de pandemia, muitas escolas públicas, eu acredito que todas ou quase todas, não sei como é que está funcionando aqui em Caicó direitinho, mas muitas estão fazendo o quê? Como não está tendo aula presencial, aí as escolas estão pegando aquele dinheiro que vinha para a merenda, né, normalmente na semana, e estão comprando cestas básicas e distribuindo para as famílias dos alunos. Está acontecendo isso. Não sei se são todas as escolas, mas eu sei que escolas estaduais e municipais estão fazendo isso agora da pandemia. Pegando o dinheiro da merenda, comprando cesta básica e distribuindo para as famílias. Porque, tipo, vocês sabem, se não sabem, vão saber agora.
tem muitas crianças que vão para a escola e não tem, tipo, não tem nenhuma alimentação em casa, então vão para a escola para se alimentar. Não, o objetivo ali, às vezes, não é só a educação, não. Eles vão porque não tem nada em casa. Então, eles vão para se alimentar e muitas vezes aquela alimentação ali da escola, que eles repetem muitas vezes, é uma alimentação que vai durar o dia todo, talvez ela só consiga consumir alguma coisa horas depois daquilo ali, no outro dia, enfim. Tem muita gente que é carente e não tem condições de ter alimento ali acessível a toda hora. Então, ver ali é uma possibilidade na escola de se alimentar também. É triste. E aqui, por último, tem políticas locais desenvolvidas para combater problemas e dificuldades específicas de cada localidade, de uma localidade. Então, se o gestor de Caicó, se o prefeito de Caicó está notando que bairro tal, 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 está passando por uma situação mais complicada relacionada à fome e à subnutrição, então ele deveria fazer o quê? Criar aí políticas para combater esses problemas em cada localidade. Então, era isso que deveria ser feito, políticas locais, né? Aí aqui tem tema 4. O tema 4 eu vou começar, eu vou só até essa parte introdutória dele. Por quê? Porque é a parte que eu vou cobrar na prova. Eu vou cobrar na prova a parte introdutória do tema 4. Que vai ser aí... Ana Beatriz, Hum. você vai colocar essa aula ainda hoje? Se eu vou colocar ainda hoje? Sim, ou amanhã? Hoje acho que não. Amanhã, posso tentar. A aula de amanhã já está de ontem, já está na plataforma, não? Tá, não. Eita. Você quer agora? Que assim, bem... Não! A aula de geografia, ou a prova de geografia nessa próxima semana? A prova já é semana que vem, né? Não, mas vai estar, não se preocupe não. Eu vou colocar no grupo, viu? Vou colocar no YouTube, do YouTube para a plataforma, e eu coloquei do YouTube lá. E tá na plataforma tudo, que eu postei até hoje. Luiz estava me perguntando ontem se tava. Eu disse, meu filho, está tudo lá. Procure. Mas tá tudo. E além de botar lá, eu ainda boto no grupo o link do YouTube. Viu? Mas não se preocupe não que eu vou botar. Se não botar, você pode me cobrar, viu? Ei, professora, você disse que ia colocar o link, você não botou. O que você está fazendo, professora, além da aula? Nada, só dando aula mesmo, manhã, tarde, noite, pensando que eu estou dando aula. Vocês não sabem o que eu... Ah, posso dizer não, tá gravando. Depois eu conto o babado. Tema 4, diplomacia e organizações multilaterais. O que é isso aqui? Esse tema vai tratar de dois conceitos. O conceito de diplomacia, o que é diplomacia, que é o ato de você resolver conflitos, seja sei lá, um representante de um Estado, ou representante de um país, né? Estado, estou falando aqui no nome de país. Seja um representante de um país, seja um organismo multilateral. Mulher, o que é um organismo multilateral? A ONU é um organismo multilateral. O BRICS é um organismo multilateral. Deixa eu ver, o FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a OMC, Organização Mundial do Comércio, a OMT, Organização Mundial do Turismo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, vocês já ouviram falar muito desse órgão, OMS. Deixa eu ver, Conselho de Segurança da ONU, a ONU né? A ONU é o maior organismo multilateral do mundo. E o organismo multilateral é o quê, mulher? Fala logo, bota para fora. O organismo multilateral é, na verdade, um organismo onde vários países fazem parte dele. E esses países, eles geralmente, né, cada um tem um representante nesses organismos multilaterais, e que esses representantes decidem sobre regras, acordos, né, para parar uma guerra ou para começar uma guerra, enfim, ali dentro do organismo. Então, por exemplo, existe a ONU. A ONU é o maior organismo multilateral do mundo. Por quê, mulher? Porque participa todos os países do mundo, que são considerados países. Porque a ONU não considera todos os países. Vixe, que coisa polêmica. Taiwan, por exemplo. Taiwan é um país, mas a ONU não considera país. Não faz parte da ONU. Porque a China diz que pertence a eles. Aí a ONU, não vou resolver por vocês. Se resolvam. Vocês não vão fazer parte aqui. Tudo bem. Então, dentro da ONU, tem ali diversas outras agências e tudo mais, mas é o maior organismo multilateral, por quê? Porque tem representante de quase todos os países do mundo, mais de 190 países, certo? Faz parte dele. Então, todo organismo multilateral é aquele formado, é uma organização formada por representantes de países que decidem sobre acordos, sobre regras, que vai, de certa forma, servir para eles. É um organismo multilateral.
E vamos começar. O papel da diplomacia. O que diabo é diplomacia? Muito simples. O que é uma diplomacia muito simples. Um organismo multilateral. O que é? G20. O G20 é. As 20 maiores economias do mundo é um organismo multilateral. Todo organismo multilateral, por exemplo, o Brasil não faz parte de um bloco econômico chamado Mercosul? O Mercosul também é um organismo multilateral. Não é ali formado por vários países, né? Que decidem ali em prol deles. É um organismo também multilateral. Certo? Então, as relações entre os países são muito complexas, envolvendo uma série de interesses e conflitos. No mundo atual, parte importante dos conflitos é negociada por meio da diplomacia. O que é a diplomacia? É o caminho para a gente resolver conflitos, para a gente litígios, né, os conflitos, para a gente mediar aí, a resolução de alguns problemas que acontecem no mundo entre países. Então, o que é um diplomata? É aquela pessoa que representa aquele país em negociações com outro país, em acordos de guerra, de um conflito ou por território. O diplomata é aquela pessoa que atua em favor de um país específico. Tipo, o diplomata brasileiro que atua na África do Sul. O que é que ele faz? Ele representa o Brasil na África do Sul. Então, todos os problemas relacionados ao Brasil e à África do Sul, ele vai resolver. Todos os conflitos, todos os acordos comerciais, porque também pode ser um acordo comercial, o diplomata também pode fazer isso. A diplomacia é esse aqui, ó, caminho pelo qual a resolução de conflitos ocorre com a mediação de representantes do Estado, do país, ou de organizações internacionais especializadas na política externa, em política externa. Certo? Então, mas também, por exemplo, uma ação diplomática também pode ter um viés aí comercial, pode ter um viés cultural, enfim, está até dizendo aqui embaixo, ó, a atuação dos diplomatas, no entanto, não se restringe apenas à resolução de conflitos entre um país e outro, mas também pode se estender ao estímulo das relações comerciais entre um país e outro, ou culturais, né, entre países do globo. Então, por mais que a gente fale muito assim, a diplomacia serve para que um país resolva de forma mais simples, pacífica, um conflito com outro. Serve, mas não só para questões militares, questões de guerra, de conflito, né, de pancada. Também pode servir para um acordo comercial. O diplomata do Brasil que está lá na África do Sul, ele pode fazer um acordo, atuar ali, mediando, né, as relações do Brasil com a África do Sul, numa relação comercial. Ou então, sei lá, o Brasil está vendendo um produto cultural da nossa cultura para lá, ele pode fazer essa mediação, o diplomata, certo? As ações diplomáticas têm o objetivo de conduzir negociações para evitar conflitos armados ou o rompimento de relações internacionais, sendo de extrema importância no mundo onde vários países possuem um arsenal militar com armas nucleares, armas químicas, biológicas, causadores de destruição em massa. Mas, como eu falei, a questão da diplomacia, esse caminho da gente tanto resolver conflitos, não é apenas só de resolver conflitos, mas pode ser também uma forma de aproximar países comercialmente, culturalmente, né, financeiramente, enfim, fazer acordos. A diplomacia serve também para fazer acordos, promover acordos entre países do mundo, certo? E acordos não só militares, acordos de outros âmbitos também. O que mais? Acho que é isso. Aí, aqui na outra página, eu acho que eu não cobrei organismos multilaterais, mas aqui eu já disse que era organismo multilateral, não foi? Então, de certa forma, vamos até aqui, vamos até essa parte aqui. Até esse tópico acabou-se. Até organizações multilaterais de geopolítica, só até ele. Aí a prova vai até aqui, viu? Tema 1, 2, 3 e 4, e até esse tópico, organizações multilaterais e geopolítica. As organizações multilaterais, o que são elas? Como eu já falei, são aquelas que envolvem a participação de vários países em suas decisões para viabilizar negociações entre eles e evitar conflitos por questões de ordem político-econômica, disputa por fronteiras ou outras formas de litígio, de conflito. Alguns organismos multilaterais têm alcance mundial, como a ONU, que é a maior do mundo, Organização das Nações Unidas, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e outras têm caráter regional, atuam numa região, como a Organização dos Estados Americanos, a União Africana, aqui na América, essa primeira e segunda na África. E também existem os blocos econômicos, que também é uma organização multilateral. O Mercosul, você falou agora do Mercosul, é uma organização multilateral? Claro que é. É uma associação de países que se juntam em prol de decidir sobre ações econômicas, políticas, né, entre eles.
que favorecem eles. É uma organização multilateral. Toda organização multilateral é aquela formada pela participação de países. Pode ser uma grande organização ou uma organização pequena, formada por 5 países, 4, mas é uma organização multilateral. Os blocos econômicos são também exemplos de organizações multilaterais. O maior bloco econômico do mundo, que a gente vai ver esse ano, é a União Europeia. Tem um tema sobre a União Europeia aí já, que vocês vão ver. E fazem parte da União Europeia hoje 27 países, porque o Reino Unido saiu de vez. Aí tem 28, mas tem 27 já. O Reino Unido saiu. Pegou pegue seu banquinho e saia de mansinho. Foi isso que o Reino Unido fez, né? Ele pegou o banquinho e saiu da União Europeia. E aí, esse bloco ele é o maior nível de integração do mundo. Mas não só ele, como vários outros blocos menores, também se constituem como organizações multilaterais, certo? Pronto. A gente vai terminar aqui.